Deus de fogo de poder, recebe agora a unção reformada, a unção do protestantismo, a unção. Põe sua Bíblia, lembra aqui na frente do computador que a gente vai ler ela agora. E você vai ter uma vida predestinada daqui pra diante depois dessa unção, amém? Começando mais um Pedreiragem! E aí, virei neopentecostal agora? Agora tô pregando heresia reformada, é? Neopentecostalismo reformado? Não, claro que não. Tô pensando que aqui é crente, rapaz. Lá na página a gente sempre fala, toma cuidado de dizer que neopentecostal não é protestante. E aí muita gente fica revoltada. Fala, poxa vida, lógico que é protestante, não é salvo, tal, deles tem Jesus, muita gente lá dentro tem Jesus, quem é você para julgar? Você não pode julgar. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar o porquê que neopentecostal não é protestante. Mas primeiro eu quero falar sobre os protestos que a gente... Um protesto que a gente se aliou a um outro grupo chamado Show Tem Que Parar, agora em 2012, para protestar na Marcha para Jesus. Voltando agora então, falando agora sobre neopentecostalismo e protestantismo. O vídeo que eu falei agora para vocês que iria rolar, infelizmente o alerta ficou um pouquinho grande, então eu separei esse vídeo em dois. Então aqui embaixo você vai ver o link para o outro vídeo, se você quiser ver o alerta sobre as passeatas que a gente fez aí na Marcha para Jesus, junto com outro grupo, que é o que organiza realmente. A gente só foi lá para ajudar, não fomos nós que organizamos nada. E aí eu deixei o alerta lá. Se você quiser acessar, acessa o link aqui embaixo, que passou, não sei se já passou, e você pode ver lá o alerta que eu falei, para não ficar muito grande. Muita gente reclamou do tamanho dos vídeos, então eu vou deixar ele mais enxuto possível. Pois bem, retomando agora o assunto, neopentecostal não é cristão? Calma aí. Uma coisa, outra coisa. Neopentecostal não é protestante. Por que não é protestante? Porque a reforma protestante foi exatamente contra tudo aquilo que os neopentecostais hoje defendem. O neopentecostalismo é um retorno ao romanismo medieval. Hoje Roma tem evoluído. O catolicismo romano tem evoluído bastante. Muitos pontos que nós protestantes exigimos, como a tradução e a leitura da Bíblia para a língua do povo, hoje você vê o católico lendo a Bíblia na língua, não precisa mais ler em latim, nem em grego, nem em hebraico. Hoje ele lê em português, inglês, no povo que ele tiver ele pode ler. Eles já acreditam na salvação pela fé, mas eles colocam obras também. Antes a salvação era só por obras, agora também pela fé. Então, alguns pontos que foram protestados na reforma, os católicos têm aderido. Então existe uma evolução por parte deles. Não estou defendendo ecumenismo. Aí já é um outro assunto para um outro vídeo que eu não vou abordar, porque isso é um tema que cada igreja tem a sua própria visão e eu não estou entrando nesse assunto. Eu não concordo e nem discordo, muito pelo contrário, ok? Então o que acontece? Os protestantes, o catolicismo romano, ele tinha um lance chamado, na época medieval, tinha um lance de salvação pelas obras. Ele tinha um lance chamado indulgências, que você pagava, você dava dinheiro em troca de bênçãos espirituais. No caso, salvação. Você pagava e você podia ser salvo através daquele dinheiro. Se você não pagava, você ia mandar pro purgatório. Então tinha um cara na época de Lutero chamado Tetzel, que ele falava que quando uma moeda balança lá, ela cai no fundo de um gasofilácio, uma alma escapa do purgatório. E aquilo deixava Lutero revoltado e muitos protestantes. A reforma, ela não foi um movimento unificado. Na época não tinha internet, não tinha avião pra você ver a coisa rapidinho, então não tinha aquele negócio do tipo Lutero ligar pra Calvino. E aí, Calvino, mano, velho? Aí Calvino... gordo! Beleza, mano? Beleza! E aí? Vem pra cá pra Wittenberg pra nós trocar uma ideia, mano. Falar sobre a reforma, mano. A gente tem que trocar uma ideia, porque o bagulho tá acontecendo, mano. Não tinha nada disso. Então assim,
Existia correio, mas era coisa de muito tempo. Então era tudo muito dinâmico. Então cada região teve uma reforma diferente. Então assim, na Alemanha, nos países nórdicos, teve a reforma luterana. Nos países baixos, em partes da França, na Inglaterra, teve a reforma calvinista. Antes de Calvino, estava começando a ter na Suíça a reforma zwingliana, mas a reforma zwingliana ela foi assumida por Beza, por outros suíços lá, e acabou a pessoa com o nome mais conhecido desse trabalho todo iniciado por Zwingli foi sendo João Calvino, que era um francês que se exilou na Suíça e fez um trabalho muito bom por lá. E ele se tornou o nome mais conhecido desse trabalho, por isso os católicos ficavam xingando quem era reformado da parte fora do luteranismo de calvinista. E quem era mais da parte do pessoal que seguiu Lutero ali, da reforma de Wittenberg, era xingado de luterano. Ah, vocês seguem Lutero, vocês não seguem a Cristo, vocês seguem Lutero, vocês são luteranos. E os outros eram calvinistas. Ah, vocês são calvinistas, vocês não seguem a Cristo, vocês seguem Calvino. É que nem o pessoal neopentecostal diz hoje. Eu não sou nem de Calvino, nem Calvino, eu sou de Jesus. Era a mesma coisa. Ah, você é de Calvino, você é de Lutero, eu sou de Jesus. Eu sou católico, eu sou de Jesus. E todo mundo ficava doido com esse apelido, mas acabou pegando. Como todo apelido que a gente não gosta, pega. Então pegou. Até hoje, a parte da reforma que segue a ideologia ali daquilo que aconteceu, não a ideologia porque era praticamente a mesma, mas os nuances, os detalhes que aconteceram ali entre a Suíça, a Holanda, a Bélgica, a França, a Inglaterra, é chamado de calvinista. E o pessoal que segue mais aqueles nuances ali, esses já são mais unidos, se uniram numa denominação. Os calvinistas não se uniram numa denominação, eles estão espalhados por várias denominações, né? Então tem calvinistas anglicanos, calvinistas presbiterianos, tem calvinistas batistas, tem calvinistas até pentecostais, tem calvinistas, sim. Então assim, eles se espalharam. O luteranismo já ficou concentrado como denominação, né? Então eles se juntaram, falaram, poxa, o que a gente tem em comum? E aí eles pegaram a Confissão de Augsburgo, que foi uma resposta àquilo que eles acreditam, que Lutero, o pessoal da turma dele se juntou e formulou um documento para responder aquilo que eles acreditavam. E depois da morte de Lutero se juntaram e falaram, vamos fazer um livro de concórdia, porque a gente está tendo muita discórdia. E aí, o que a gente concorda e o que a gente não concorda? Então eles se juntaram e falaram, montaram um livro de concórdia. E os luteranos seguem esse livro de concórdia. Então eles eles se organizaram como uma denominação, que é a Igreja Luterana, e eles se espalharam mais pela Alemanha, pelos países nórdicos, a Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, que são países luteranos. Então, teve essas duas reformas mais fortes, mas antes de Lutero e de Calvino já existia um movimento com a reforma. E os católicos eles tinham uma questão de não ler a Bíblia. Eles falavam que a tradição era muito mais importante que a Bíblia. Então, para que você vai ler a Bíblia? Tem um padre aqui, o padre falou, tá falado. Ele é um representante de Deus aqui na Terra. Ele é ungido. Hoje os neopentecostais chamam de ungido. Então assim, ele é um padre, ele é um cara ungido para ser representado. Então você não precisa ler a Bíblia, não precisa ler a Bíblia. Entendeu? Você pode ler à vontade, mas não questione o que ele está falando, porque ele sabe muito mais da Bíblia que você, ele estudou e tudo mais, então ele sabe. Então, se você está lendo sozinho a Bíblia e você não sabe, você tem uma dúvida, você tem que acreditar nele, não na Bíblia. Entendeu? Porque ele sabe mais que você. Era assim a mentalidade da época, que é igual a mentalidade que esse negócio de ungido hoje. Eu sou profeta. Não pode questionar o profeta, não. Eu sou ungido. Ai, daquele que tocar no ungido. Não pode fazer nem pergunta pro ungido, porque ele já acha que está sendo tocado, né? Então, imagina, se o cara chegar depois dos 40 precisar ir no proctologista, se o proctologista for crente, ele vai falar, não posso tocar no ungido. Então fica uma situação complicada pra ele, né? Vai cumprimentar a mão, né? Vai pegar na mão do cara, vai cumprimentar. Ô, irmão, tudo bem? Não posso te cumprimentar porque você é ungido. Não posso tocar no ungido. Isso era a mesma coisa na época do catolicismo. Então foi desenvolvido um dos solas.
antes de Martinho Lutero, teve essa movimentação. Então tiveram basicamente 3 movimentos de reforma. Teve o calvinismo, o luteranismo e teve os anabatistas, que foi um movimento muito mais radical. Tanto o calvinismo quanto o luteranismo, eles não queriam criar nada novo, eles não queriam renovar, não queriam revolucionar nada, eles queriam reformar. Eles queriam pegar aquilo que estava ruim e colocar aquilo que estava bom. Falam, não, gente, ó, a gente pega a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos colocar aqui. Então teve muita confusão na época. Foi por isso que foi desenvolvido os credos, as confissões de fé reformadas, porque cada região tinha uma questão. Na Suíça tinha uns problemas teológicos que não eram os mesmos problemas teológicos da Bélgica, que não eram os mesmos problemas teológicos da Inglaterra. Então na Inglaterra se juntaram e fizeram o livro de oração comum que a Igreja Anglicana fez, a Confissão de Fé de Westminster que a Igreja Presbiteriana fez, aí teve a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 que a Igreja Batista de lá fez, teve a Confissão teve o Catecismo de Heidelberg. Então assim, tiveram vários documentos que buscavam solucionar as questões regionais. Então, e aí, vamos ter, por exemplo, Heidelberg, o pessoal não queria colocar nenhuma imagem representando Jesus, porque os luteranos, eles não têm problema quanto à imagem, eles colocam a imagem lá, mas é para aquilo é só um enfeite, ninguém idolatra aquilo, ninguém ora para aquilo, que nem os católicos que falam que é só venera, mas eles dobram o joelho na frente da imagem, eles pedem a coisa para a imagem, beijam a imagem, se a imagem cair e quebrar, então tem infarto, né? Tem gente que morre. Os luteranos não, se a imagem cair e quebrar, quebrou, comprar outra, fazer o quê? Então, tipo, aquilo lá é um enfeite. Vai chorar pelo dinheiro gasto, não pela imagem. A imagem é barro, não serve para nada, é só um enfeite mesmo. Já os calvinistas de Heidelberg não achavam isso certo, falavam, não quero isso, quero nada, nem cruz, não vou colocar nem cruz, nada. Então eles tinham essas diferenças, cada região tinha uma diferença de costume, de cultura, e eles foram perguntados, poxa, por que vocês são diferentes? Então vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar os nossos pontos, para que as pessoas possam nos conhecer melhor. Então, porque existem essa questão do protestantismo. Existe aquilo que é absoluto, que a gente não abre mão de jeito nenhum. Existe aquilo que é relativo. Então, assim, o irmão luterano não concorda, eu sou luterano e eu uso imagem. O outro ali é calvinista. Ele subscreve a Confissão de Westminster, e ele acha que não pode, então, o Catecismo de Heidelberg, e acha que não deve ter imagem. Então, eu vou ficar aqui na minha cultura, eu acho que eu posso ter imagem, você vai ficar aí na sua cultura, nós seremos irmãos, nós vamos abraçar, nós vamos comungar, nós vamos evangelizar junto, eu vou na festa de aniversário da sua filha, você vai na festa de aniversário da minha filha, a gente se ama, a gente se dá a mão, a gente não se beija não, porque a gente não é igreja moderna, a gente é igreja fundamentalista, mas a gente não se guerreia, não tem conflito. Porque isso não é um ponto absoluto pra gente. Isso não condiz na salvação. Quais são os pontos absolutos do protestantismo? Os luteranos começaram com a ideia de resumir a história toda com 3 solas. Então eles falaram, olha, Lutero, né, principalmente, ele falou assim, se não for pela escritura eu não acredito. Só a escritura, somente a escritura. Então é somente pela escritura que eu vou ser convencido de alguma coisa sobre Deus. Então não adianta se você chegar pra mim e falar, não, eu senti, irmão, de Deus. Não, se não tá na escritura eu não vou acreditar. Deus acredita que eu sou salvo pela fé, então é só pela sola fide. Deus me dá fé e eu sou salvo por essa fé. E que não é pelas obras, não adianta, eu não vou conseguir cumprir a lei de Deus, eu não vou conseguir cumprir as coisas que Deus manda. Mas Deus me salva pela fé. Ele me dá a fé, e é essa fé que me justifica, não na fé, né? Jesus me justifica através dessa fé, eu creio nele, ele que me deu essa fé. Sola graça, somente a graça. Eu acredito que tudo que acontece de bom e até de ruim, porque as coisas ruins no final das contas serão revertidas em bem, é pela graça, então somente a graça. Então, resumindo esses 3 solas, os calvinistas colocaram mais 2 aí, que não discordam dos 3. Então, mesmo que os luteranos
verbalmente não falem, não gritem os outros 2 solas, eles pregam também os 2 solas. Então fica que é somente Cristo, ou seja, eu não preciso de Maria para chegar a Deus, ela não é minha intercessora, ela foi uma grande mulher de Deus, mas morreu e não tenho mais nenhuma chance de contato com ela, é somente Jesus. Também não preciso de bispo, de apóstolo, não preciso de pastor, de missionário. Eu posso ir direto para Deus através de Jesus, e é somente através de Jesus que eu chego no Pai. E somente a Deus toda a glória. Ou seja, tudo é para a glória de Deus. O motivo de tudo é para a glória de Deus. Então por que eu evangelizo? Por que acontece tudo? É para a glória de Deus. Então esses 5 solas são os pontos absolutos do protestantismo. E eram essas as propostas, o protesto contra o catolicismo. Então eles falavam para os católicos: aí galera, vamos seguir esses solas aqui, porque isso aqui é o caminho, cara. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui é o básico. A gente tem esses 5 solas, o resto desanda. Então assim, o resto anda pra frente. Então não importa você católico, você missa, culto, eu não concordo, eu discordo. Isso tudo é uma coisa pra gente discutir, mas você acredita nos 5 solas? Ah, eu acredito nos 5 solas, então amém. Vamos caminhar junto, é isso aí. Essa era a ideia do protestantismo. O catolicismo não gostou nem um pouco e baniu todo mundo. Então, os protestantes saíram da igreja católica. Não deu pra ficar lá dentro. Não deu. E eles não iam aceitar a mesma proposta, então cada região montou o seu movimento protestante. Os anabatistas já não são protestantes. Também. Foi uma outra reforma. Já é uma reforma radical. Porque não é nem reforma, é um projeto de revolução que eles tinham. Talvez a gente possa fazer um vídeo sobre os anabatistas. Então, a reforma protestante ela conta como calvinismo e luteranismo. Mais pra frente, teve um outro movimento dentro dos países calvinistas, principalmente começou na Holanda, aí se espalhou para a Inglaterra e depois foi para os Estados Unidos e lá criou força, veio para o Brasil e fez muito sucesso aqui, que se chama arminianismo. Tiago Armínio, um rapaz que era um teólogo calvinista, e ele contestava, questionava alguns pontos. Ele falava assim, não, predestinação e tudo mais. Bom, na página a gente fala disso direto, no blog também você pode achar a história disso. E esse movimento criou muita força, ele perdeu força durante um tempo, ficou meio miudinho, mas depois teve um outro movimento dentro da igreja anglicana chamado metodismo, onde o principal líder, eram 2 irmãos que eram líderes, John Wesley e Charles Wesley. O John Wesley era arminiano e o Charles Wesley era calvinista. Os calvinistas começaram a chamar quem acreditava em livre-arbítrio de arminiano, e chamam. Ou seja, se você acredita em livre-arbítrio, você é um arminiano. Você não tem livre-arbítrio para escolher nem o seu apelido. Quanto mais você reclamar do apelido de arminiano, mais vai pegar o seu apelido de arminiano. Eu não sou arminiano. Pronto, você é arminiano. Não adianta, não lute, não resista. Aceitar ou não, isso é irrelevante. Isso é que nem calvinista, ninguém queria no começo, mas pegou. Luterano também ninguém queria, pegou. E arminiano também, por mais que você não queira, pegou. Através do metodismo ele buscava muito essa questão da experiência pessoal com Deus e a busca de um envolvimento maior com o Espírito Santo. E esse movimento maior com o Espírito Santo deu origem a outros movimentos dentro do metodismo. Alguns se tornaram seitas, né? Como os Testemunhas de Jeová, os Mormons, os Adventistas. Eles são movimentos que saíram do metodismo e se tornaram seitas pseudo-cristãs.